Quem está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Café com Sabedoria. Clica aqui em cima para seguir esse perfil se você quer estar com a gente aqui de segunda a sexta, 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, 10 da manhã, horário aqui de Portugal, se você está aqui em Portugal ou aqui por perto. 10 horas da manhã a gente começa aqui as nossas lives. E cada semana a gente tem um tema. E outra coisa, se você está assistindo a gravação desta live pelo canal do YouTube, se inscreve no canal aí, deixa o seu joinha, deixa aí um comentário também, coloca de onde você está assistindo essa live, a gravação dessa live, e compartilha também, pelo menos um amigo, uma amiga, manda no grupo da família, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Amém, gente? Amém. E cada semana aqui a gente tem um tema diferente. E o tema que vocês pediram na semana passada foi falar do fruto do Espírito. Essa semana toda, eu fiz aqui a divisão, a gente vai explorar cada um o fruto, né? É o fruto, mas esse fruto tem vários outros frutos, vamos dizer assim, tá? Então, tem amor, alegria, né? A benignidade, a mansidão, a paciência. Então, a gente vai explorar todos eles aqui, tá? E hoje a gente vai falar do amor e da alegria. Mas primeiro vamos ler o texto, que tá lá em Gálatas 5. Eu vou ler do 16 até o 22. Do 16 ao 22. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Vou só subir aqui os comentários para eu não me distrair. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Até aqui, amém? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o fruto do Espírito não é um esforço humano. Tá? Você não se esforça para ter amor, ter alegria. Isso é resultado de uma vida conectada a Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem eu estar ligada, né? É como aquela parábola do ramo cortado da videira. Quando a gente não está ligado a Deus, é como se a gente fosse aquele ramo cortado da videira. Então, eu não consigo dar esses frutos, dar o fruto do Espírito, se eu estiver desligada de Deus, desligada da fonte. Porque é Ele quem me dá a sabedoria na hora, né, que a gente sentir raiva, que sentir medo, que sentir frustração, que o sentimento vier, Ele que me dá sabedoria, Ele que me dá essa força, esse autocontrole, o domínio próprio que a gente vai falar na sexta-feira. É Ele quem faz com que eu tenha essa maturidade espiritual. Então, o fruto do Espírito, tem muita gente que fala aqui, né? Principalmente quando a gente fala de paciência. Eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Eu era uma pessoa muito impaciente. Não tinha paciência para nada. Muito irritada, muito assim, qualquer coisinha eu explodia e
Eu até não era muito de explodir, assim, de gritar, essas coisas, mas eu ficava muito irritada, eu ficava muito mal comigo mesma. E a paciência, ela é consequência de uma vida ligada a Deus. Então não adianta você querer se tornar uma pessoa paciente pelo seu próprio esforço. Se você não tiver essa ligação com Deus, você pode até conseguir ali um dia ou outro, né, respirar fundo, manter, só que você não consegue manter isso. Porque o fruto, vamos lá, gente. O que é o fruto? O fruto é o resultado final. Se você vê uma laranjeira, a laranja é o resultado final, certo? Só que ela foi uma semente um dia. E essa semente, ela teve que ser plantada, cultivada, regada, foi crescendo, foi se desenvolvendo, veio vento, veio chuva, veio sol, veio frio, calor. Então, ela foi se desenvolvendo até ela firmar ali e começar a dar a laranja. A laranja é o fruto final. Deus não trabalha te dando alegria, te dando amor. Ele não é uma dose que vem de paciência, que cai, que você se torna paciente assim num passe de mágicas. Ele te dá a semente para você cultivar essa semente. Então Deus, quando a gente está com essa vida ligada a Ele, e a gente quer ter essa alegria, porque, gente, amor, alegria, todo fruto do Espírito, ele faz parte de quem nós somos, faz parte de nós sermos alegres, faz parte de nós amarmos, faz parte de quem nós somos sermos bons, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, é da nossa essência, é da nossa criação. Nós fomos criados para isso. A gente não foi criado para ser perturbado na vida, para ser impaciente, irritado, não conseguir tratar as pessoas bem, não ser bons. A gente não foi criado para isso. Então, por que isso nos incomoda tanto, né? Quando alguém é mal educado com a gente, quando alguém nos rejeita, por que isso incomoda tanto? Porque a gente não foi criado para isso. Nós fomos criados para o bem, para o amor, para a paz, para a bondade, para a alegria. Só que eu só consigo isso se eu tiver uma vida ligada, se eu tiver relacionamento com Deus diariamente. Eu falo muito isso aqui, gente. E eu sempre vou falar. Essas lives aqui é para te conscientizar da importância que é você colocar Ele em primeiro lugar. Hoje eu estava lendo, eu estou lendo os evangelhos, né? E eu estou lá no evangelho de Lucas. E hoje eu estava lendo sobre Marta e Maria. Deixa eu ver quem que é, se é a Marta ou se é a Maria, que eu sempre confundo. Que estava ali, né, naquela correria. Aqui, ó, Marta e Maria. Marta é a que estava correndo para lá e para cá, né? Aí Marta naquela correria e tal, para servir. E ela fala assim com Jesus, Jesus, né? O senhor não te importas que a minha irmã tenha me deixado aqui servindo sozinha, eu aqui nessa correria, e ela aí, manda ela vir me ajudar, né? Que desaforo é esse? Jesus responde para ela, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa nos é necessário. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Qual que é a boa parte? Qual que é a parte mais importante? É eu estar conectado com Deus, eu ter tempo com Deus. Maria ali era Jesus, ela queria lá saber se tinha que servir, se tinha que fazer um cafezinho, se tinha que fazer qualquer coisa. Eu quero ficar aqui, eu quero ouvir tudo que ele tem para falar. Eu quero estar na presença dele, eu não vou perder essa oportunidade. É Jesus aqui em casa? Tá maluco, vou fazer nada, vou ficar aqui vidrada nele. O que ele fala, a instrução, a presença, é isso que importa, o resto pode esperar. E nós temos uma tendência muito grande de colocar tudo na frente, né? Parece que não, eu vou resolver minha vida aqui primeiro, depois que minha vida estiver resolvida, eu vou ter tempo para dedicar a Deus. Depois que minha vida estiver resolvida, eu vou ter tempo de ler a Bíblia, eu vou ter tempo de orar. Não, é o contrário. A gente busca segurança, a gente busca recurso, a gente trabalha,
A gente coloca tudo em primeiro lugar. E Deus, se der tempo, à noite eu oro. E à noite você tá cansado, você só quer dormir, você pega o celular, você se distrai e não conversa com ele. Não tem relacionamento, não cria relacionamento. Não adianta, você não vai ter alegria. Você pode conquistar coisas, você pode crescer, você pode ter um diploma, você pode ter uma boa profissão, pode ter um relacionamento, mas você não vai ter aquela alegria. E essa alegria não é aquela alegria de euforia, de você, por exemplo, você compra alguma coisa nova, você compra um carro novo, te dá aquele sentimento bom, aquela coisa, você fica super empolgado, fica feliz. Mas passado ali um mês, aquilo já acabou, aí você começa a ver que tem que fazer manutenção, tem que limpar o carro, tem que pôr gasolina, tem que trocar o óleo. E aquilo que era felicidade vira só mais uma coisa para você ocupar ali no dia a dia, mais uma tarefa para o seu dia. Essa alegria que é fruto do Espírito, ela é uma alegria diária, uma alegria constante, que não depende do que você tem, não depende das circunstâncias, não depende disso, sabe? Você se sente bem. Ah, Lu, mas eu tenho tanto problema, mas você pode ter uma atitude positiva diante desse problema. O problema não é a sua realidade, a forma como você enxerga o problema é que é. Agora, quando eu tenho um relacionamento com Deus, a alegria, ela faz parte de mim. Eu fico alegre, porque eu crio uma mentalidade de que Deus está comigo. Deus é quem cuida de mim. Eu tenho conexão com Ele na dor, na alegria, enquanto nos dias difíceis, nos dias bons eu celebro, eu consagro tudo a Deus. Então não tem como eu ficar triste. Porque até nas dificuldades eu sei que isso está cooperando, é para eu evoluir, é para eu crescer. Amém, gente? Então, existe diferença, né, entre dons e o fruto, tá? Dons são concedidos, o fruto é desenvolvido. Não é produzido pela força de vontade, mas pela permanência em Cristo. Então, o fruto é desenvolvido. Se você é uma pessoa que não é alegre, que não se sente alegre, que não se sente bem com a vida, é algo que você vai desenvolver, que você vai, conforme você for permanecendo na palavra, permanecendo, alimentando a sua mente com a palavra de Deus, tendo relacionamento, orando, jejuando, permanecendo. Você vai mudando, sabe? Você vai ficando bem, você vai ficando leve. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, assim, ela é aquela pessoa alegre, ela sempre tem uma palavra boa para te passar. Não vai dar certo, você vai conseguir. Isso não vai ser nada, Deus está contigo. Sabe aquela pessoa que, nossa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que carrega a presença. Então, a permanência em Cristo, né, não é porque a gente acha assim, ah, não, eu vou me esforçar, não adianta. Não é esforço, é pela permanência. É pelo cultivo. Pensa que é como uma semente mesmo, tá? A semente você tem que cultivar ela. Se você já teve a experiência de plantar alguma fruta, alguma verdura, alguma coisa assim, você sabe que tem que ir lá, tem que afofar a terra primeiro, colocar adubo, às vezes você vai colocar um esterco, alguma coisa, aí você vai com a sementinha, aí você vai ali tudo bonitinho, depois rega de novo, coloca mais adubo, chega a terra ali no pezinho dela. Se você vai plantar um tomate, alguma coisa assim, você sabe que dá trabalho. É o que? É o cultivo. Então você só vai colher amor e alegria se você cultivar essa semente. E Deus, Ele não vai te dar as coisas assim, toma, ó, alegria, o fruto, né? Não, Ele vai te dar a semente. Ele vai te dar situações para você cultivar essa alegria, situações para você cultivar esse amor. Quando a gente chegar lá na paciência, ele vai te dar situações para você cultivar essa paciência. Quem está entendendo? E amor aqui, né? Esse amor que fala aqui, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Esse amor aqui é o amor ágape, que é o amor que decide fazer o bem independentemente da resposta do outro. Não é você fazer pelo outro esperando gratidão, esperando reconhecimento, esperando que ela retribua, não.
É aquele amor de entrega. Não é emoção, tá, gente? Não é sentimento. A gente confunde muito isso. Que amor é você sentir. Não, amor é decisão. Não é um sentimento. Como que a gente faz esse fruto? Como que esse fruto aparece? Como que a gente cultiva? Lembra que tem que cultivar? Primeiro, para você cultivar esse amor, você tem que estar ligado, tem que ser a videira, o ramo ligado à videira, você tem que estar ligado a Deus. Não tem como a gente amar as pessoas se a gente não estiver ligado a Deus, não tiver relacionamento com Deus diariamente. A gente não consegue. Sem Ele, nada a gente pode fazer. Então, o primeiro passo é você estar conectado a Ele. Isso no dia a dia vai aparecer como uma pessoa que discorda de você. Ah, eu não concordo com isso, com isso, com isso. Ok. Você pode discordar do outro, mas você tem que respeitar o outro. Né? Porque às vezes as pessoas discordam e querem brigar e querem discutir. Não, não precisa. Você pode discordar da opinião do outro, mas respeitar. Então é quando você respeita o outro, quando você fala baixo, quando você agradece, quando você serve, quando você perdoa. Colocar as necessidades do outro acima do orgulho. Isso é o cultivo do amor. O amor não é algo que vai aparecer assim, uau, eu sinto sim aquela coisa, aquela compaixão do outro, eu quero servir, e eu quero perdoar, e eu quero... Não! É uma guerra contra o nosso orgulho, contra as nossas emoções, contra a nossa raiva. É você ser mais forte do que essas emoções. Aqui no início de Gálatas vem dizer, né, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é uma guerra. O que é a carne? A carne é as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. É a mesma coisa, né, quando o despertador toca de manhã e a carne diz, ai, fica aqui na cama, você tá tão cansada, não faz nada hoje não. A carne está militando contra a disciplina. Disciplina é algo espiritual também. A ordem, a disciplina, você fazer o que precisa ser feito, não se entregar às vontades, às coisas que você tem vontade de fazer. A gente não faz o que a gente quer fazer, a gente faz o que a gente tem que fazer, a decisão. As coisas de Deus envolvem muito mais decisão do que sentimento. Se eu for ligada, movida pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, estou sendo movida pela carne. Só que nós não somos movidos pelos desejos da carne, pelas nossas emoções. Porque às vezes a pessoa vai gritar com você, a pessoa vai te ofender e você vai ter que falar baixo com essa pessoa. Você vai ter que perdoar essa pessoa. Talvez você vai ter que servir essa pessoa. O que a mente diz? Tá maluco? Um desaforo desse, a pessoa gritou comigo, não aceito isso. Não tô falando para você ser uma pessoa no sentido de que alguém tá gritando com você constantemente e você tá ali, não. Você vai conseguir colocar limites, mas você vai ter que perdoar essa pessoa. Você vai ter que manter o seu controle. E as nossas emoções, elas querem debater, quer defender o meu ego. Quem tá entendendo aí? Como que a gente desenvolve isso então? Permanecendo em Cristo diariamente, praticar atos de serviço, sabe? São coisas que a gente decide mentalmente. Olha, hoje eu vou, sei lá, vou levar um cafezinho para essa pessoa, vou fazer um agrado para alguém, vou dar um bom dia com um sorriso no rosto. São decisões diárias. E o Espírito Santo vai nos conduzindo a essas decisões. Olha, vai lá e fala uma palavra de ânimo para essa pessoa, pergunta se ela tá bem. E com isso, a gente vai fazendo isso e a gente vai se enchendo de alegria. Porque uma árvore, ela não dá fruto para ela mesma. O sol, ele não brilha para si mesmo. Da mesma forma, nós aqui, a gente está aqui para servir. Vocês acham que eu faço essas lives aqui? Claro, faço por vocês, mas eu faço muito por mim também. Eu saio das lives aqui sempre muito mais
alegre, animada, feliz do que quando eu começo. Se eu fosse olhar a minha vontade, se eu fosse olhar a carnalidade, eu não faria. Porque, não, nossa, que trabalho que dá todo dia, né? Já contei pra vocês aqui que o inimigo já tentou colocar na minha cabeça várias vezes, deixa de fazer essas lives, isso dá muito trabalho. Cada dia tem que ter um tema. Mas eu saio daqui com energia. Ontem, né, eu fiz a imersão de desbloqueio emocional, mais de 3 horas de imersão, e eu saio dali com energia. Ontem era 9 horas da noite, eu tava arrumando casa. Por quê? Porque eu tava com ânimo, eu tava com energia, com alegria. Por quê? Porque é bom servir, é bom fazer as coisas pelos outros. E às vezes a gente vai deixando isso de lado, a gente vai falando, não, ninguém pensa em ninguém, né? Aí vem aquelas pessoas que falam, hoje em dia cada um por si, ninguém mais ajuda ninguém. Não, você tem que ser a manifestação viva de Deus aqui na Terra. E quando a gente começa a fazer isso, a praticar isso, a orar pelas pessoas, em vez de ficar falando, fulano fez isso, fez aquilo, não, ora pela vida dessa pessoa. Sabe, não precisa ser um momento, não, lembrei da pessoa aqui agora, vou orar pela vida dela. Ora mentalmente, fala você sozinha ali, intercede pela vida, trocar julgamento por compaixão, porque nós somos inclinados, né, a fazer julgamento, a julgar, a apontar, a se defender. A mente está o tempo todo ou acusando ou defendendo. Então, peraí, eu tenho que trazer isso conscientemente. Eu tô pensando nessa pessoa, essa pessoa fez algo comigo, eu vou orar pela vida dela. É decisão. E quando você pratica isso diariamente, quando você vai praticando isso, porque vai cultivando, lembra, é uma semente. Eu preciso cultivar essa semente. E como que eu cultivo essa semente? É com ações diárias. Então eu decido servir as pessoas, eu decido mandar uma mensagem, eu decido sorrir, eu decido ser gentil. Esses dias a gente foi numa loja, né? A gente entrou lá no provador e eu já tinha ouvido isso da Joyce Meyer, né? A Joyce Meyer falou assim, olha, quando você vai numa loja assim, né, e tem lá uma roupa caída no chão e você passa por aquela roupa e fala, não fui eu que derrubei, né? Deixa aí. E aí, toda vez agora que eu vou numa loja, no supermercado e tem alguma coisa fora do lugar, eu já vou colocando no lugar. Por quê? Porque isso é você fazer essa manifestação de Deus. Aí a gente foi lá no provador, tava cheio de cabide lá, eu falei, esse cabide aqui? Acho que não foi a gente que trouxe não, né? Aí ele, mas lembra da sua tia Joyce. E eu já fui tirando os cabides tudo para levá-la para fora, para entregar para a moça. Então são pequenas atitudes diárias, as pessoas acham que é algo, uau, né? Vou ter que ir para a África fazer missão, vou ter que fazer algo uau. Não, é no dia a dia. É na forma com que você dá bom dia para as pessoas que estão na sua casa. Você dá bom dia para as pessoas que acordam junto com você na sua casa. Você dá um sorriso, você dá uma palavra de ânimo, você olha nos olhos. Você serve a mesa, o almoço, o jantar? Como que você serve a sua família? É nessas coisas que a gente cultiva a semente que Deus nos deu. A semente da alegria, a semente do amor. É uma decisão, eu decido ter uma atitude positiva. Eu decido fazer o que é certo. Não vai cair o meu braço se eu pegar um carrinho que está no supermercado, que está fora do lugar, e levar e colocar no lugar. Entende? Então são coisas pequenas que a gente vai cultivando. E isso vai nos trazendo uma alegria, vai nos trazendo uma vivacidade, vai nos trazendo sentido. Não precisa ser algo, uau, né? Vou fazer um evento para 100 pessoas. Não, é uma pessoa. É a pessoa que está dentro da sua casa. Eu tinha uma coisa, isso aí vai servir para as mulheres, né? Eu tinha uma coisa de implicar, né? Porque mulheres, a gente tem uma tendênciazinha a ser implicante com o homem. E aí era um negócio assim, um sapato aqui, aquilo. Nossa, eu não vou pegar, porque ele tem que aprender, né? Colocar as coisas no lugar. Olha aqui, deixa tudo fora do lugar, isso e aquilo. E aí o Espírito Santo tá falando comigo, minha filha, pega isso, põe no lugar. Toda hora que você passar aí, você vai ver esse sapato vai te irritar. É muito mais fácil, vai, pega, já coloca lá, pronto, resolve. Você vai ficar cultivando uma semente de irritação ou você vai cultivar a semente da solução? Soluciona, pronto, resolveu.
Às vezes a gente fica com umas coisinhas pequenas que se você não vai gastar 30 segundos para resolver o negócio. E aquilo vai sair da sua cabeça. Então é uma decisão diária. Peraí, ok, ele deixou esse sapato aqui, mas ontem ele lavou a louça, ele também faz coisas boas, não vou focar no que é ruim. Pronto, resolve. Sabe, a mente, a carne, ela quer intriga, a carne quer discórdia, quer discussão. E nessas pequenas açõezinhas diárias que você cultiva a sua alegria, que você cultiva o amor. Deus, ele não trabalha, ele não vai te entregar o fruto pronto, ele vai te entregar a semente para você cultivar. E essa semente que você vai cultivar, você vai precisar regar ela. Qualquer semente de qualquer fruto, de qualquer coisa, ela precisa de quê? De água. E a água viva que rega essa semente é Deus. A fonte da água viva é Ele. Então você vai ter a terra, o terreno, às vezes o terreno é sua casa, tá? Vai ter as dificuldades, o vento, o sol, a chuva, pode ser aquela pessoa difícil. Aquela pessoa difícil de lidar é a sua tempestade, é o vendaval que vem, é o sol ardente, escaldante, é aquele chefe no trabalho. Mas você tem a semente, você tem a água, você tem o terreno. Qual terreno você vai cultivar essa semente? É no trabalho, é em casa, é na sua mente. E com essas pequenas ações diárias, olha, por exemplo, hoje, se você é casado, você é casada, sei lá, você vai pegar um papelzinho, uma caneta, vai escrever um bilhetinho à mão, sabe? Vai ali no mercadinho da esquina, vai comprar um chocolate, vai colocar ali na mochila dele ou dela do trabalho, escondidinho. A hora que ela for almoçar, que ela pegar lá assim a marmitinha dela, vai ver que tem um bilhetinho, um chocolate, aquilo vai alegrar o dia dela. Nossa, olha, que cuidado, lembrou de mim. Cultivar. É simples. É simples. Mas tem que ser feito. E aí, quando você cultiva isso para as pessoas, isso te traz alegria. Isso te traz, né, aquele sentido de vida. Esse amor que é decisão. Hoje, quando você for fazer o almoço aí na sua casa, você vai colocar uma mesa diferente, você vai ali na hortinha da sua casa, na rua, vai pegar uma florzinha, vai colocar na mesa, vai trazer um ar diferente para a mesa. Vai falar com todo mundo, ó, ninguém vai pegar celular hoje a gente vai fazer um almoço diferente. São decisões, é cultivo. Tô cultivando o amor aqui em casa. Hoje, em vez de eu reclamar do meu marido, eu vou elogiar ele o dia inteiro. É uma decisão. Vou cultivar a semente do amor aqui. Vou cultivar a semente da alegria, não vou reclamar. Quem tá entendendo aí? Amém, gente? Gostaram da ideia? Então hoje, essa semana, a gente vai cultivar as nossas sementes, tá? Cultivar as nossas sementes. Alegria. Alegria não quer dizer aquela felicidade, tá? O que é alegria? A gratidão diária, meditação na palavra, lembrar constantemente de tudo que Deus já fez na sua vida, não ficar reclamando. Então, a atividade de hoje, vocês vão cultivar essas duas sementes. O que você vai fazer hoje para cultivar a semente da alegria? O que você vai fazer hoje para cultivar a semente da alegria? Posso dar sugestão aqui? Você não vai reclamar hoje de nada, tá? Zero reclamação. E você vai agradecer por tudo no seu dia. Ah, peguei o ônibus lotado para o trabalho. Obrigado, Senhor, por eu ter perna, por eu pegar esse ônibus, por eu ter o dinheiro para pagar passagem. Obrigado, Deus, por eu ter sentado do lado da janela e ter visto a cidade. Obrigado, Deus, por eu ter olhos, por eu ter pernas, por eu ter braços, por eu não estar na cama do hospital. Agradecer por tudo.
Foi almoçar hoje na marmita, só tinha arroz e linguiça. Obrigado, Senhor, por eu ter esse alimento, por eu ter essa marmita. Você vai agradecer, Senhor, por tudo. Cultivar a semente da alegria. E do amor, você vai tomar a decisão de fazer alguém se sentir amado hoje. Pode ser uma mensagem, pode ser um chocolatinho, pode ser o caixa do supermercado que você vai comprar um chocolatinho, na hora que você passar no caixa, você vai falar, olha, senti no meu coração de te dar esse chocolate aqui. Amém, gente? Bora cultivar essa semente? Tem um vídeo muito interessante que uma moça fez justamente falando sobre isso, né? Que ela tá lá na loja de Deus, aí fala assim, olha, aqui a gente trabalha com amor, alegria, paz, bondade. Aí a pessoa vai falando, eu vou querer então. E ela pergunta, é caro? Não, é de graça. É de graça, é só você pedir que você pode levar. Aí a moça começa, né? Eu vou querer então alegria, pode colocar bastante alegria. Vou querer também paz, pode trazer uma porção boa de paz. Generosidade, pode colocar também, essa para eu levar para um amigo meu. Aí ela vai pedindo um monte de coisa na loja de Deus. Pode colocar também bastante amor, bondade. Domínio próprio também pode colocar uma boa porção. E aí vai pedindo tudo, né? A pessoa, vocês já viram esse vídeo? Aí a moça lá da loja de Deus pega e entrega um pacotinho pequenininho para ela. Ela fala, não, mas tá errado, eu pedi tanta coisa, cabe nesse pacotinho aqui? Aí a moça fala assim, não, é porque aqui na loja de Deus a gente trabalha com as sementes. Ou seja, vai cultivar, pega a sua sementinha de alegria, de amor hoje e vai cultivar, tá? Porque não tem como. Primeiro de tudo, gente, conexão com Deus, tá? Oração, ler a palavra, você tem que estar em contato com Deus. E aí ele vai te entregar as sementes para você cultivar. Dia de hoje é amor e alegria. Amém? E amanhã a gente volta pra gente falar sobre as outras. É lindo esse vídeo, gente. Muito bonito mesmo. Bom, vamos lá para João. Tem gente nova chegando aqui? Marcília começou a seguir aí. Marcília, seja bem-vinda. A gente termina a nossa live aqui lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz o seguinte, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje a gente só consegue cultivar essas sementes porque nós temos este poder de sermos chamados filhos de Deus e ter o Espírito Santo de Deus em nós. E ele conduzir esse cultivo dessa semente. Então, nós, por causa da desobediência do homem, o homem foi separado de Deus. E Jesus veio para nos religar a Deus. Essa foi a missão de Jesus. Ser o sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos acesso ao reino dos céus, a vida eterna. E esse reino dos céus não é um lugar, não é comida nem bebida, mas é a paz no espírito, é você cultivar essas sementes. Quando a gente começa a cultivar essas sementes, a gente começa a viver o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o governo de Deus sobre a minha vida. É isso. Então, se você quer viver o governo de Deus, Deus governando a sua vida, porque se Ele governa a sua vida, você se sente bem, você tem... não é nem sobre sentimento, mas é sobre estar em paz, ter direção de vida, ter propósito, ter sentido. Então, eu quero te convidar a entregar este governo nas mãos de Deus e se tornar filha de Deus. E como que a gente faz isso? Reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E tem uma oração que a gente faz aqui todos os dias, que é uma oração de entrega, onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você não conhece essa oração, eu quero te convidar a orar junto comigo. Se você quer fazer essa oração, quer fazer essa confissão de fé, coloca eu quero aí nos comentários que eu vou orar, você vai repetir essa oração. Coloca a mão no seu coração, repita essa oração em voz alta. E eu quero falar o seu nome aqui, tá? Se você quer entregar a sua vida a Jesus através dessa live,
Coloca eu quero aí nos comentários. A Maria, queremos. Espírito Santo é bem-vindo aqui. Amém. Amém, Tânia. A gente vai orar. Por que é importante essa oração? Cristi. Amém, Cristi. Glória a Deus. Amém, aleluia. Então, Cristi, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e repita essa oração junto comigo. Amém? E se você quer também, talvez você não pode digitar, talvez você está aí ocupado, mas está me ouvindo, para tudo que você está fazendo e faça essa oração junto comigo, tá? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Ao Renato também. Glória a Deus, Renato, pela sua vida. Deus seja louvado, o céu está em festa. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém. Gente, quem chegou aí depois, não deixa de seguir aí o perfil. Se você perdeu aí o início da live, você pode assistir depois lá no canal do YouTube, fica gravado. O link para você acessar o canal do YouTube está na bio aqui do meu perfil, tá? Vocês podem ir lá e assistir a live completa. Vamos orar para a gente finalizar? Então vamos. Sejam bem-vindos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Quero agradecer, Deus, pela vida de cada um que aqui está, as pessoas que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador através dessa live, Pai. O Senhor guia-os no caminho da fé, do fortalecimento. Nós queremos também, Deus, cultivar as sementes que o Senhor nos deu hoje, de amor e alegria. Ter atitudes, Deus, diárias, no simples, Pai, com as pessoas que convivem com a gente no nosso trabalho, as pessoas que nós encontramos no caminho, desde a pessoa que nos serve num restaurante, a pessoa que nos atende em um supermercado. Nós queremos ser essa manifestação de alegria e amor para a vida delas, Deus. Porque tudo aquilo que nós dermos, nós vamos receber. E nós vamos dar amor, dar alegria, para que o nosso coração seja preenchido cada vez mais com isso, Pai. Essa é a sua vontade. Nós queremos te servir. Eu agradeço por essa live, declaro sobre a vida de cada um que aqui está, Pai, um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Seja bem-vindo, Elias Magalhães. Quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? Já estão treinadinhos. A Patrícia, a Janete. Janete, feliz aniversário mais uma vez, tá? Por nada, Helenilson, é um prazer estar aqui com vocês.
Ó, Noélia, a Pri, o Antônio, todo mundo, quem vai estar aqui comigo amanhã, comenta aquele eu bem animado, aí faça como a Maria José, um eu bem grandão. Ai, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, gente, beijo grande pra vocês, ótima semana, ótima segunda-feira, só começamos por aqui. Torçam pro Brasil hoje, tá? Amanhã a gente vai estar aqui comemorando. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!